se você não falar comigo hoje, amanhã, se você estiver do outro lado da rua, eu atravesso a rua, falo com você, rapaz, e tá... Se não, pô, gosto de você, cara, que é isso, pô. Peraí, mas veja aí, pô, ó, deixa disso, dessas coisas, pô, vamos... Aí quando eu peguei o dinheiro, aí eu... Se eu comprasse mais uma cadeira, rapaz, eu não será que... Não vou mentir pra você, acho que foi em média de 4 a 5 horas pra terminar um corte de cabelo. Né? Dá uma aqui pra botar um ar-condicionado, né? Às vezes não é nem isso, às vezes o cara aumenta 5 reais, nem botou o ar-condicionado, botou nem a porta de vidro na barbearia dele. Né? Ele botou e aumentou os 5, não mudou nada, né? Mas depois que eu parei de focar no dinheiro e comecei a focar mais na pessoa, né, em relação a ter amor pelo próximo, as coisas começaram a mudar. Então, eu sou especializado em prótese capilar, né? É através da prótese, né, que eu mudei minha vida e também estou mudando a vida de muitas pessoas através da autoestima. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Que é Claudinho Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui adentrando no seu lar, né? Agora em novos horários, às 15 horas. Vocês pediram e nós atendemos. Você já sabe, né? Se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Hoje nós temos uma figura ilustre para bater um super papo. Mas antes de adentrarmos no papo propriamente dito, eu já quero pedir a você. Se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. E você que está aí do outro lado, quer ser o nosso parceiro, quer ajudar esse canal, quer ajudar a gente para que a gente cresça muito mais e continue levando mensagens inspiradoras para tantas vidas, inclusive para a sua, entre em contato com a gente, entre em contato com a nossa equipe e seja um dos nossos parceiros, patrocinadores. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recepcionado e a gente vai levar a sua marca aí, ó, para o mundo. Boa! Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, uma figura marcante da nossa sociedade. Eu costumo dizer, e eu disse aqui para ele em off, que as pessoas entram no empreendimento dele, na loja dele, na empresa dele de um jeito e sai de outro. Ele transforma vidas. Vocês vão entender melhor um pouquinho da história desse camarada nesse bate-papo de hoje. Eu estou aqui com ele, grande Bruno Barber. Tudo bem? Tudo bem, cara. Cara, muito obrigado pelo seu convite aqui. É um prazer estar aqui no DDI Podcast. Estou muito feliz porque um dia eu estava olhando as redes sociais, aí eu vi, rapaz, que massa esse podcast. Sabe que é aqui de Arapiraca, cara? Que massa. Um dia eu tenho um sonho de participar desse podcast também. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Quem sabe um dia se tornar autoridade. A gente tá aqui hoje. Quem diria, cara? Cara, muito obrigado de verdade mesmo. Estou muito feliz por isso, cara. Que honra. Para mim, como eu disse para ti, quando nós sentamos aqui, né, na bancada, eu disse e repito aqui diante das câmeras, para a gente é uma honra tê-lo aqui, porque de fato o senhor transforma vidas, né? E o intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Viu? Boa! E eu quero ouvir, ainda que saibamos quem são cada convidado que vem aqui, eu ainda quero ouvir do senhor, pelo Bruno. Quem é o Bruno Barber? Conta pra gente. Cara, o Bruno Barber é cristão, filho de Deus, uma pessoa que estou sempre estudando um pouco da Bíblia ali, né? Estou sempre indo para a igreja também com a família. Sou de Deus, sou de família, tenho minha esposa, Edilane. Sou também pai da Hannah, certo? Sou uma pessoa família, gosto de sair com a família um pouquinho também, se conectar com Deus, né? Essa é a minha parte do Bruno, né? E do Bruno Barber é a parte das transformações que vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim aqui. Coisa boa. Me diz uma coisa, de onde você é natural?
Sou natural aqui de Arapiraca mesmo, mas cresci em Girau do Ponciano. Sou girauense, posso dizer, né? Só que eu realmente, o que me deu a grande oportunidade foi aqui em Arapiraca. Então, Arapiraca que me reconheceu, né? Me deu essa oportunidade e fez eu crescer aqui. Então, eu sou natural de Arapiraca, nasci aqui em Arapiraca, mas cresci em Girau do Ponciano. De onde veio a inspiração aí para trabalhar como barbeiro, né? Um grande cabeleireiro. Cara, a inspiração veio através de algumas dificuldades, na verdade, porque quando eu terminei o ensino médio, você sabe que todo mundo, quando termina o ensino médio, né, já quer fazer o Enem ou procurar um emprego, né, assim que já sai do ensino médio. E aí, o que acontece? Eu entreguei uns 20 currículos por aí, eu acredito, e não fui chamado para nenhum dos 20. Coisa boa! Não fui chamado para nenhum dos 20, cara. Assim, botei minha melhor roupa, tudo, e não fui chamado, esperando nada. Beleza. Aí, através daí, eu comecei a analisar. Cara, velho, já que eu não tô tendo a oportunidade de trabalhar para alguém, que tal eu não ter eu montar, dar oportunidade para as pessoas, então montar minha própria empresa. Entendeu? Então começou através daí a chegar a querer ser barbeiro, porque eu já cortava cabelo em Girau do Ponciano com o barbeiro Gutinho. Abraço aí para o Gutinho. Obrigado aí, meu irmão, pelas conversas, ter sido barbeiro, né, por muito tempo na sua vida aí, eu sentado na sua cadeira. Então, estou muito agradecido aqui e agradecendo aqui no DDI Podcast. Então, acontece, através desse barbeiro, o Gutinho, ele cortava meu cabelo, e aí eu estava conversando com ele sobre a profissão dele, né? E aí eu gostava muito do trabalho dele, e aí ele falou, rapaz, por que você não faz um curso de barbeiro? E aí, que eu estava querendo um emprego, eu não tinha conseguido um emprego. Então, rapaz, até que é uma boa ideia. Ele começou a indicar um profissional aqui na Piraca para fazer um curso. Eu fiz um curso de 3 meses de barbeiro, só que aí, mesmo terminando o curso, não me senti preparado. E acho que eu precisava, eu me senti em mim que eu precisava estudar mais. Eu via outras pessoas se destacando mais que eu e também queria se destacar igual essas pessoas, como o Gutinho, por exemplo. E aí, quando eu fiz uma especialização ali, umas práticas com ele, e ele na barbearia dele, eles disponibilizavam um domingo ali, e ali era muito bacana, umas aulas particulares que eu tive com ele, aí comecei a ter essa paixão pela barbearia quando eu via aquele trabalho do antes e depois, aí comecei a me apegar mais pela área da barbearia. Aí a partir daí veio querer a empreender. Como foi cortar o primeiro cabelo? Acertou, errou, ficou nervoso, não ficou? Era de criança, adulto? Rapaz, é o seguinte, deixa eu contar pra você. O primeiro cabelo, na verdade, você fica muito ansioso, porque vem aquela máquina toda pela primeira vez, e aí eu não fiz curso nenhum para cortar o primeiro cabelo. Na verdade, fui lá, dei um YouTube e vamos aprender na prática, assim, já num vídeo. E aí foi o meu primo, Júnior, que deu essa oportunidade, eu cortei o cabelo dele, não vou mentir pra você, acho que foi em média de 4 a 5 horas para terminar um corte de cabelo. Para poder terminar. Quando eu terminei esse corte de cabelo, aí até meu pai falou, rapaz, você vai ganhar dinheiro não, 5 horas, 5 horas para cortar um cabelo, meu amigo, aí é complicado. Aí eu, rapaz, mas é assim mesmo, vamos lá, vamos seguir. E aí a partir daí, eu vi que comecei a pegar o gosto, não achei difícil, mas quando foi na parte de pegar a lâmina ali, passar uma lâmina para fazer o pezinho ou a barba, eu tinha mais cuidado, a minha mão tremia mais, né? Porque é um momento que é muito delicado, né? É um objeto cortante, né? Que você pega a lâmina, então tive essa dificuldade um pouquinho. Mas com o tempo eu fui pegando e deixando esse medo para trás. O que muda num corte de cabelo de um adulto para um corte de cabelo de uma criança? O que muda de um adulto para uma criança, o corte é a mesma coisa. O que vai mudar, na verdade, é o comportamento de ambos, né? O comportamento de uma criança, quando a criança é mais agitada, no 220 ali, então você tem que ter mais atenção, né? Você tem que ser uma pessoa mais atenta, tá brincando sempre, né? Tá conversando com a criança, colocar posso dizer, colocar ali um YouTube, uma coisa para a criança estar assistindo, ou um carrinho, algo do tipo, para interter a criança, porque a criança é mais agitada. Então, acaba dificultando mais no momento do corte, principalmente na parte do acabamento, para fazer pezinho. Então, a criança, como mexe muito, pode até machucar a criança, aí por isso tem que ter mais atenção nesse momento, né? Geralmente se usa mais tesoura no cabelo da criança justamente por conta do barulho da máquina. Aquilo acaba fazendo com que a criança tenha trauma, né? Por conta do barulho, ela acha que vai machucar ela. Já
o adulto, a diferença é porque o adulto é mais tranquilo, então ele é mais ligado ali no celular, parado, então a gente consegue fazer todo o trabalho tranquilamente, sem problema algum. Já a criança tem que ter mais um pouco de atenção por conta que ela é mais atenta, né? Mais no 220 ali. Qual a idade do Bruno Barber hoje? Hoje eu tenho 30, mas esse mês agora, dia 29, tá gravando, dia 29 de outubro, né? Tá sendo gravado, hoje é dia 1º, né? Isso, mas hoje é 1º de outubro. 1º de outubro, mas dia 29 eu vou fazer 31. Boa, boa. Quantos anos de barbeiro? Rapaz, eu já tenho, acho que é 7 anos ou 8 anos de barbearia já. O que muda da época que o Bruno iniciou para a atualidade? A vida de um barbeiro. Rapaz, a vida de um barbeiro mudou muito para mim hoje, né? Tá falando do quando eu comecei para agora? Isso. Porque quando eu comecei foi tudo uma dificuldade, porque no começo ninguém quer confiar em você. Imagina, se eu disser assim para uma pessoa aqui do lado, corta o cabelo com ele, é o primeiro dia dele hoje. Você entendeu que já dá aquela, né? É o Rapaz, não, eu vou esperar o próximo. Eu vou esperar o Bruno. Então é uma daquele, né? As pessoas não queriam cortar comigo. Então eu ficava mais tempo lá varrendo a barbearia, fazendo vídeo, do que cortando um cabelo. Né? E hoje eu passo mais tempo ocupado e cortando o cabelo, atendendo, do que varrendo a barbearia. Então é meio que inverter a exposição, né? Então o tempo, a experiência faz com que você ganhe uma cartela de clientes. Então as pessoas passam mais a confiar em você. As pessoas, antigamente eu tinha clientes de porta a porta, né? Hoje eu tenho um cliente que sai, viaja 4 horas de viagem para poder chegar até a mim para cortar um cabelo comigo. Entendeu? Então isso é prazeroso, é muito massa, né? Você ter essa confiança, as pessoas te reconhecer de distante, sair de lá daquela cidade, viajar, chegar aqui às vezes paga um hotel para ficar, para poder cortar o cabelo comigo. Então isso é massa, é prazeroso, eu fico muito feliz por isso, porque mudou muita coisa, né? Até principalmente a parte da confiança, né? Então, e a responsabilidade aumenta também, né? Eu falava aqui no início, né? E a gente vai entrar agora, propriamente dito, no mérito de eu falar para vocês que estão nos assistindo que o homem é uma referência e transforma vidas, que hoje o Senhor tem uma especialidade. Né? Não é apenas um barbeiro, ele é o barbeiro de Arapiraca e Alagoas, o estado, quiçá do Brasil. O homem transforma vidas. Hoje o Senhor tem uma especialidade. E que especialidade é essa que tem transformado tantas vidas? Conta pra gente. Então, o que acontece? Essa especialidade é a prótese capilar. Pouca gente conhece a prótese capilar, né? Apesar que muita gente já fala, que já conhece, mas muita gente não tem esse conhecimento da prótese. A prótese capilar nada mais que é um acessório. A prótese capilar é um acessório que veio primeiramente a peruca, né? A peruca veio em primeiro lugar, depois veio a evolução, né? A evolução da prótese capilar. A peruca é algo pronto, né? Que você já coloca na cabeça ali, todo mundo percebe, é uma peruca, entendeu? Mexe. Exatamente. E a prótese capilar é um acessório que é personalizado de acordo com a cor, a tonalidade, o tipo de cabelo, o tamanho que a pessoa quer. Então é algo personalizado mesmo, do tamanho certinho, para trazer naturalidade e para passar tipo, de 30 a 30 dias para estar fazendo uma manutenção. Então, eu sou especializado em prótese capilar, né? É através da prótese, né, que eu mudei minha vida e também estou mudando a vida de muitas pessoas através da autoestima. Né? E como é que foi? Conta pra gente, como é que foi aí essa virada de chave para chegar na prótese capilar? Porque até então você só cortava cabelo. Era. Então, o que acontece? Essa virada de chave, na verdade, foi que você sabe que quando a gente é empreendedor, tem sempre colocar uma ideia nova, um projeto novo para tentar melhorar, né? E aí veio um momento que eu estava precisando reformar minha barbearia. E aí, nesse momento de reformar a barbearia, eu recebi uma mensagem, alguém entrou em contato comigo, eu não lembro bem quem era a pessoa, mas entrou em contato comigo perguntando se eu não queria fazer um curso de prótese capilar. Só que eu não dei tanta importância ali naquele primeiro contato, porque eu não tinha conhecimento. Mas como eu tinha tempo, aí eu pensei, cara, então vamos fazer uma reunião aí para você conhecer mais sobre a prótese capilar. Então, bora, sem compromisso. Marquei a reunião, no outro dia já, chamada de vídeo, e aí a pessoa falou sobre a prótese capilar, né? Falou sobre o potencial de crescimento. E eu achei interessante, por quê? Porque cortar cabelo, todo mundo corta. Você vai em qualquer lugar, tipo padaria, farmácia, barbearia, você vê em toda esquina. Já a prótese capilar não é algo comum de se ver. Geralmente se você vê em São Paulo, algo mais distante. Então, através da prótese, quando eu
dei essa oportunidade, né, para mim mesmo, de querer aprender, porque talvez poderia ser uma virada de chave para mim, mas não estava enxergando tanto isso. E aí, a partir dali, rapaz, isso é uma oportunidade muito grande para mim, porque a prótese capilar, além de resolver uma boa parte, porque eu fiz uma pesquisa, né, que tem muita gente calvas, né, então tem um sonho de deixar de ser calvo. E muita gente esconde a calvície através do boné, né, do boné, ou se não, talvez um penteado que faz para esconder um pouco da calvície ou as entradas. E aí a prótese capilar foi uma oportunidade, né? Porque você pode resolver problemas, né? E você pode ganhar dinheiro através de resolver problemas. Então eu pensei isso, se eu estou empreendendo só cortando o cabelo, eu poderia fazer uma outra coisa que ninguém faz e pode ser uma virada de chave para a minha vida. E aí a partir daí eu comecei a fazer algo mais lento ali, mas eu comecei a aderir à prótese também, comecei a fazer vídeo de prótese, eu usando, fiz algumas aplicações no começo usando? ali. Sim, eu também uso prótese. E é? Eu uso também. Rapaz. Aqui, esse cabelo não é que eu tô usando aqui no podcast, não é meu, né? Aliás, é meu porque eu comprei, né? Oxe, esse cabelo não é assim, é seu, mas não é seu. Não, é exatamente isso, cara. Eu também tenho uma prótese capilar, personalizada pra mim, entendeu? Caramba, passa assim a mão assim. Normal. Olha, caramba. Normal. Não descola, né, cara? Rapaz, ela descola assim daqui a 25 dias, 30 dias. Caramba. Só que aí você tem que fazer uma manutenção. Entendeu? Geralmente as minhas aplicações duram de média de 15 a 30 dias para fazer uma manutenção. Não é porque está descolando, mas sim porque precisa fazer uma higienização. Entendi. Porque é um acessório. A prótese é um acessório que precisa ser higienizado a cada 15 dias ou cada 30 dias no máximo, entendeu? Por isso tem que fazer essa manutenção. Não porque está descolando, mas sim porque tem que higienizar. E quando começa a crescer os fios? Exatamente. Quando começa a crescer aquele cabelo ali, você tem que fazer a raspagem. Por isso tem que fazer a manutenção. Não tem quando você vai no barbeiro a cada 15 dias ou 20 dias, 30 dias, você não vai ter que cortar o cabelo da lateral, fazer a manutenção do corte. Então, na manutenção da prótese, a gente raspa aquela regiãozinha, aquele cabelinhos que estão nascendo, né? E raspa novamente e coloca a prótese de novo. Entendeu? É assim que faz. A cada 15 dias ou 30 dias tem que estar fazendo essa manutenção. E a questão de tomar banho? Pode tomar banho normal, de piscina, de praia. Exatamente, da praia. Não tem risco de cair. Inclusive, pessoal, pode botar a câmera aqui. Boa! Eu vou falar uma coisa aqui. Tem um vídeo aí rolando, não lembro o nome do rapaz, mas tem um vídeo de um rapaz aí, se vocês já viram, que ele tira a camisa e a prótese levanta assim, cara. A prótese levanta, ela fica mandando pra mim aquele negócio ali. Só que pra você que não sabe, aquele cara é comediante, ele faz muito vídeo. Então, assim, ele ganha dinheiro com aquilo ali. A parada dele é fazer vídeo de engraçado, né? Então, ele faz esses vídeos, já deixa a prótese descolada, na verdade, de propósito, cola só na frente e deixa toda descolada da parte de trás. Aí ele faz vários vídeos ali, tira a camisa, ele tá dentro de um carro, aí ele deixa a câmera gravando, aí ele abaixa o vidro aqui e a prótese levantada assim, só uma parte colada e outra parte para cima. Então, a galera tá achando que é tão fácil assim sair. Mas a prótese capilar não sai com facilidade. Precisa de um removedor, que é um óleozinho que a gente usa, um produto, para colocar na parte da prótese capilar para poder remover a prótese. Ou seja, ainda que alguém puxe, não consegue... Não consegue. É mais fácil danificar a prótese do que descolar ela. Entendeu? Por isso, na verdade, ninguém puxa cabelo de ninguém. Isso é a grande verdade. Só que mesmo puxando, ela não sai. Ela precisa de um removedor. Esse removedor é justamente para perder a aderência da fita. É uma fita que a gente usa. Fita ou cola? Eu uso fita, né? Eu só uso a fita. Eu não uso cola. Inclusive, hoje aqui eu estou usando só a fita, né? Mas tem gente que usa fita ou cola. Por que cola? Tem gente que gosta de passar mais de uns 30 dias tomando banho de piscina ali uns 3 dias, né? Vamos supor, de carnaval. Quer passar os 3 dias tomando banho de piscina. Aí bota a cola justamente para estar mergulhando debaixo da água ali, pelos 3 dias, 4 dias de piscina. Por isso que tem que estar usando a cola para ter mais aderência, entendeu? Não é que no quarto dia ela vai descolar, mas para ela passar pelo menos uns 15 dias ou 20 dias, entendeu? Entendi. No caso da prótese, quando o senhor começou a implantar, né? Começou os seus primeiros trabalhos, como foi colocar a primeira prótese em alguém? Rapaz, colocar a primeira prótese foi muito nervosismo, né? Eu era no ar-condicionado e suando ao mesmo tempo. Porque o cliente estava apostando em mim, né, no meu trabalho ali. Porque eu já estava fazendo uma divulgação na internet que fazia aquele trabalho, mas na verdade era um trabalho que eu estava estudando ainda no começo, entendeu? Então eu fiquei com medo porque eu tinha que personalizar a prótese. A prótese não vem pronta já para colocar na cabeça, tipo, que nem uma peruca, entendeu? Então você tem que personalizar ela de acordo
com o rosto, enquadramento do rosto da pessoa. A gente chama eu chamo sempre uma técnica que eu faço, que é técnica de visagismo, que é para descobrir qual é o estilo de cabelo que combina com o rosto da pessoa, entendeu? Porque através dessa técnica que eu faço, é que eu faço aquelas transformações na internet que eu posto. A galera vê o vídeo de 3 minutos, 1 minuto e meio, mas na verdade são 3 horas de aplicação, de 2 a 3 horas de aplicação. Então é um vídeo que eu faço de 3 minutos, 2 minutos, mas são 3 horas ali fazendo aquele trabalho, entendeu? Para poder ficar aquele resultado, porque a gente chama técnica de visagismo para descobrir qual é o corte de cabelo que combina com o formato de rosto dele, entendeu? Aí, através disso, a gente consegue trazer o resultado. Mas a primeira aplicação, confesso que foi um nervosismo danado. Porque eu não sabia se ia ficar bom, realmente, entendeu? Eu não sabia. Eu só sabia que sabia fazer. Mas como ia ficar o resultado, eu não sabia. Já são mais de quantas aplicações? Rapaz, isso foi uma pergunta muito boa. Porque eu nunca cheguei a fazer a contagem de quantas aplicações eu fiz. Mas, só para você ter uma ideia... nesses últimos meses agora, né, esses últimos 3 meses, em média a gente faz 20 aplicações por mês. Entendeu? Essa é a média. A gente já tem 3 anos aplicando prótese. Eu tenho 7 a 8 anos de barbearia, mais 3 anos de prótese capilar. Então, o que acontece? Nesses 3 anos, hoje a gente faz em média de 15 a 20 aplicações por mês. 20 e pouco, 25, 22 aplicações. Mas a média de 15 a 20 a 25 aplicações por mês. Dentre tantas aplicações, qual que o senhor poderia dizer aqui pra gente que foi curiosa ou que marcou? Você disse, não, essa daqui, eu jamais esqueço dela. Não, teve uma, na verdade, teve uma e vai ter de novo, uma parecida dessa novamente, que na verdade foi uma que eu fiz, só foi uma vez que eu fiz, na verdade, nesse tempo todo. Eu vou fazer novamente em breve. É uma prótese para quem tem alopécia, para pessoas que têm câncer, para pessoas que já fez exame, por exemplo, em uma radioterapia que perdeu o cabelo. Entendeu? Então, assim, a pessoa não perdeu o cabelo porque foi genético de família. Às vezes foi uma doença mesmo de uma alopécia ou uma radioterapia, né, que fez e acabou fazendo aqueles exames, né? E aí, quanto à radiação, acabou perdendo o cabelo, ficou fraco. Até mulheres me procuram também para fazer esse tipo de transformação, porque isso abala... Ó, imagina um homem. Se um homem já abala muito uma calvície, imagina uma mulher, cara. Porque um homem é meio que normal, né? A gente vê um homem careca na rua, tá tudo certo, né? Mas é dos carecas que ela gosta mais? Rapaz, a galera fala que mas na prática eu não sei não, porque a minha esposa mesmo diz assim, rapaz, não tira prótese não, tá bom assim mesmo. A minha esposa diz que não quer ver, rapaz, não sei nem como você era antes não, porque hoje tá muito melhor agora, entendeu? Então ela não quer. Agora eu não sei não se realmente é dos carecas que elas gostam não, mas pelas minhas pesquisas, que eu faço também pesquisa em shopping, né? Já fiz aqui no shopping de Arapiraca, shopping Maceió. E as meninas sempre preferem os homens com cabelo. Pelo menos a minha pesquisa. Então, no caso, a que marcou mais foi... Eu vou falar agora. A que mais marcou, na verdade, foi uma prótese global. A gente chama de prótese global. É aquela prótese capilar que, na verdade, é uma calvície que ela vem da parte de cima até a parte de baixo. Até o pezinho aqui, a pessoa não tem cabelo. Então, o que acontece? Isso é bem impactante, né? Isso foi bem difícil para mim, porque eu nunca fiz. Inclusive, as pessoas... Bicho, ô Bruno, eu procurei São Paulo, Rio de Janeiro, tantos lugares, e ninguém faz essa aplicação que eu procurei. E você disse que faz. Então, cara, se demorar 2 meses para chegar essa prótese, eu vou esperar 3 meses. Porque já tem mais de 1 ano que eu procuro em São Paulo, Rio de Janeiro, e eu não encontrei um profissional que faça. Só que acontece, eu nunca fiz também essa aplicação. Entendeu? Só que eu disse que fazia, mas eu nunca fiz. Por que eu disse que fazia? Porque eu quero aprender. Se ninguém faz, cara, eu vou aprender, eu quero fazer também. Entendeu? Então, eu vou arriscar. Vai dar certo. Eu acredito em mim, vai dar tudo certo. Eu fiz todas as medidas, tudo certinho. Pedi para confeccionar, para criar essa prótese para ele, porque tem que ser sob medida, né? E aí, quando foi feita a prótese, chegou a prótese, e aí foi a aplicação, durou o dia inteiro. Pô. Começou de manhã, só terminou à noite. Entendeu? Então começou umas 9, 10 horas da manhã e terminou umas 18 horas. Às 6 horas ali, 18 horas da tarde. Então, mais ou menos assim, para 7 horas da noite. Então demorou muito para terminar essa aplicação, até porque foi a minha primeira vez. Então é uma pessoa que queria muito fazer essa aplicação, mas não encontrou um profissional. Então vai ser eu mesmo, vai dar certo. E, inclusive, eu só fiz uma aplicação dessa, né? Vai ter a minha segunda já agora, que nesse mês a gente vai fazer essa aplicação, vai estar chegando já essa prótese também. E é bem complicado, porque você tá, além de você estar fazendo essa aplicação aí, você está mexendo com a autoestima, né? A pessoa já está abalada ali, emocionalmente.
entendeu? Então a pessoa adoece, dá ansiedade, muita coisa. Então, pode ser o tempo que for, vai dar certo, eu boto na minha cabeça que vai dar certo, a transformação vai ser surreal e aí ele vai gostar. E por isso que o meu tempo, ó, pra você ter ideia, eu só atendo em média de 3 clientes por dia. No máximo 3, no máximo. Geralmente é 2 pessoas por dia. Mas em média, no máximo, assim, até uma pessoa a mais, 3 pessoas eu encaixo. Porque eu tô mexendo com autoestima, entendeu? Então, eu não trabalho por quantidades, entendeu? Então, são pessoas exclusivas ali, ó, tipo, a pessoa marcou para fazer, vai ser aquela pessoa, aquele dia, aquele horário. Então, eu me dedico para fazer aquela aplicação naquela pessoa para sair realmente transformado. Não precisa adentrar no mérito de valores, mas, em média, mínimo e máximo que uma prótese ela pode chegar. Bom, o mínimo é R$ 1.700 de uma prótese capilar, em próteses Velupes. São próteses que são mais naturais, mas próteses que têm menos durabilidade, certo? E o máximo por exemplo, essa prótese global aí que eu falei, que chega em média de R$ 4.200. É uma prótese global. Então, tem vários preços, né? Não tem só essa, o mínimo e tem o máximo. Tem vários porque os preços são diferentes. Por conta que tem marcas de prótese, entendeu? Então, cada modelo de prótese exige um preço diferente. Existe prótese tipo de micropele, que são próteses que elas são a base de micropele, são silicones, né? E é um valor. Existem outras próteses, por exemplo, pessoas que não usam boné. Por exemplo, uma pessoa que não usa boné, na minha avaliação que eu faço, são pessoas que eu pergunto, você usa boné? Aí ele falou, cara, não uso boné. Aí eu pergunto, mas quando você usa, você já usou boné alguma vez? Já coloquei boné, mas não gosto, não sinto confortável. Mas quando você colocou o boné a última vez, você sente o quê? Aí ele fala, cara, me dá um pouco de desconforto. Aí eu imagino, cara, então significa se eu colocar uma prótese de micropele, de silicone, também pode incomodar ele. Pode incomodar. Então, se ele não usa boné em nenhum momento ali no dia a dia, então tem que ser outro tipo de prótese diferente, que eu chamo de prótese Austrália, que é uma prótese respirável, né, que é uma prótese que até você tomando banho, você consegue sentir até a água caindo no couro cabeludo. Entendeu? Então, vários tipos de marcas diferentes de prótese, entendeu? Prótese tipo de Avelupe, prótese com nó duplos, prótese respirável, como falei, que é a Austrália, prótese também global, aquelas próteses personalizadas, que às vezes é para feminino, por exemplo, para mulheres, que só a parte da frente, às vezes a mulher tem uma testa muito grande, mas quer cobrir um pouco da testa, só que às vezes não é só aqui na frente, aí o cabelo tem que vir até o pezinho, entendeu? Então são preços diferentes, porque eu tenho que ver quanto é que tá a cotação do dólar para poder fazer esse pedido, entendeu? Aí por isso que vai mudando de acordo com o dólar também. Ser empreendedor não é fácil. E aí o senhor tem a virada de chave, o senhor começa agora a empreender, começa agora a trazer uma novidade, tudo que é novo espanta, tudo que é novo choca. E como foi a realidade social para as pessoas que agora começam a ver uma nova modalidade com um novo cabeleireiro que surge aí na cidade de Arapiraca? Rapaz, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, né? Deus vem me abençoando bastante mesmo. Eu sou muito grato, porque assim, quando eu iniciei, ali não bem no início não, né? Mas um pouco ali mais para frente, foi bem dificultoso para mim, porque veio muita turbulência, muitas aflições, foi bem complicado. Eu acho que não só para mim, mas para muitos empreendedores quando iniciam um negócio, né? Às vezes a pessoa não bota tanto voto ali naquele negócio, né? E aconteceu muita coisa, golpes, arrombamentos na barbearia, e foi bem difícil. Hoje, graças a Deus, Deus está me abençoando muito, né? Porque hoje, através de muitas coisas que aconteceram, Deus está me mostrando um outro caminho, outra realidade diferente, através da prótese capilar. E aí também estou me apegando mais a Deus ainda, muito mais a Deus, porque Deus, cada vez que eu me apego mais, Deus me abençoa mais ainda. Só que isso não é pensando no financeiro, mas pensando mais espiritual, né? Porque eu sei que a gente está aqui só de passagem, isso é a grande verdade, né? Então, tudo é a favor de Deus, o que for possível eu faço com amor. Não, dinheiro é consequência, né? A gente falou de valores aqui, mas dinheiro é consequência do seu trabalho, um trabalho muito bem feito. Mas depois que eu parei de focar no dinheiro e comecei a focar mais na pessoa, né? Em relação a ter amor pelo próximo, as coisas começaram a mudar, entendeu? Não falando que no começo pensa em dinheiro, mas todo empreendedor, quando monta um negócio, ele pensa em lucratividade.
né? E depois, quando eu comecei a pensar mais em um outro ponto, né? Que pensando mais na parte emocional do cliente, pensando em como resolver o problema, tudo começou a mudar. Então, hoje, nessa modalidade que eu tô hoje, só tenho a agradecer a Deus porque Ele vem me abençoando muito, né? Trazendo muitas bênçãos na minha vida. Então, é isso, cara. Então, assim, eu tenho um pouco para falar, mas esse pouco para falar é só grato a Deus mesmo, cara. Coisa boa. Tem muita gente que está nos assistindo e possivelmente alguém que queira iniciar aí pelo empreendedorismo ou até iniciar nos cortes aí de cabelo. Qual o conselho que o senhor tem para esses novos empreendedores? Cara, o conselho que eu tenho para você que está assistindo agora, parece meio que clichê que eu vou falar aqui agora, mas é o seguinte, não desista dos seus sonhos, porque nesse mundo você vai passar várias aflições, né? Só que entenda que uma casa a gente não começa de cima, né? Começa pelo alicerce, começa de baixo. Então, para você entender que para você querer aquilo, algo que aconteça na tua vida, prospere, você tem que começar ali, tem que ter o processo. Então, tudo tem um processo. Então, meu conselho é, não desista do que você quer. E quando eu falo desistir, não é apenas dizer assim, é só continuar ali da forma que está. É você se especializar, estudar, procurar fazer network, fazer novas amizades com outros profissionais também da sua área, né? Participar de workshops, fazer novos cursos online, cursos práticos, participar de eventos, porque através disso aí você vai abrir a sua mente. Às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, mas no fim a gente não sabe de nada, porque o conhecimento ele é muito grande, cara. O mundo do empreendedorismo é muito grande. E por fato de ser barbearia, pelo que eu estou falando aqui, entenda uma coisa. Não é só em barbearia, é qualquer área, qualquer empreendimento que você for, é o mesmo processo. Entendeu? O que vai mudar é só a metodologia de trabalho, certo? Então, o que acontece? Não desista dos seus sonhos. Então, o segredo é isso. Mas entenda, só resumindo aqui, não é desistir de uma forma assim, só continuar como está, mas é continuar estudando, entendeu? É só isso mesmo. Qual a idade do senhor hoje? Hoje tenho 30 anos de idade. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa com o Bruno, lá de 18 anos, 17 anos, o que é que o senhor diria para ele? Cara, eu diria para ele que não desista dos seus sonhos, né? Porque, como eu falei agora aqui, porque quando eu era o Bruno de 18 anos atrás, eu sonhava trabalhar, ganhar R$1.000 por mês. Era o meu sonho, ganhar R$1.000 por mês, poder ganhar meu primeiro salário, né? Então, não desista dos seus sonhos, né? Meio que clichê que eu tô falando aqui agora, né? Mas você vai passar várias turbulações, mas o sonho da gente, pra gente conquistar, a gente tem que lutar por ele, né? Tem que lutar, tem que correr atrás, você tem que se profissionalizar, entender que se você faz a mesma coisa igual a todos, Bruno, mas eu sou barbeiro, né? E cortar cabelo todo mundo corta. Então não é você entrar em outra área, é se especializar, porque assim, hoje, antigamente, o Bruno de 18 anos atrás, quando tinha 18 anos atrás, na verdade, ou 17 anos de idade ali, era uma pessoa que sonhava ter um emprego e queria aprender a cortar cabelo naquele tempo ali. Então, o que acontece? Naquele tempo ali, eu queria apenas cortar cabelo. Então, se uma pessoa que só pensa em cortar cabelo, ele vai ter o mesmo resultado que outras pessoas, né? E hoje veio a prótese capilar, veio a micropigmentação, veio o visagismo. Então, veio outras técnicas que a barbearia antiga não tinha, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer, apenas isso, né? Não desista. Continue estudando, porque minha mãe sempre falou para mim, né? Meu filho, você tem que estudar, tem que estudar. Mas o estudar não é só estudar apenas o ensino médio, terminou e tchau, né? É continuar estudando em todas as áreas, profissionalizar, entendeu? Exatamente isso, cara. Não é desistir. Eu acho que não tem segredo. A gente às vezes quer inventar um segredo, né? Faz lá fala de uma forma mais bonita, mas não existe forma bonita, cara. Não existe uma fórmula mágica, entendeu? O único segredo é só essa, para todos, irmão. É estudar, estudar. E não desistir, continuar estudando, participar de especialização, de workshop, tudo isso, entendeu? Porque se parar ali, achar que tá bom, você vai achar que, já tá bom já, tô fazendo uns R$1.000, R$2.000 por mês, já tá bom. Só que você sabe que não tá bom, cara. A pessoa que fica acomodado, ela não cresce. Boa.
Entendeu? Eu mesmo não sou acomodado. Eu mesmo, ó, sempre estou contratando, eu sempre estou motivando outras pessoas na internet também para fazer curso de Product Capilar. Eu tenho um curso online também, que eu disponibilizo isso, né, para barbeiros que queiram participar, também entrar nessa área da Product Capilar. Eu tenho um curso presencial e tenho um curso online também. Então, o conselho que eu dou é esse, cara, não desista, continue estudando. Então, dependendo da forma que seja, é estudar. Ah, Bruno, mas não tenho condições financeiras para pagar um curso, nem que seja um curso prático, nem um curso presencial. O conselho que eu dou para você, faça pelo YouTube, cara. Tá de graça lá. Tem várias técnicas de graça que você pode pegar no YouTube ali. Ah, Bruno, não tem a melhor máquina. Faz o que você tem, no seu melhor cenário. Quando eu comecei, eu cortava numa cadeira de cozinha. Uma cadeira de cozinha no ventilador ali mesmo, na cara do cliente, uma cadeira de cozinha. Então, minha barbearia era uma barbearia de fundo de quintal. Então, eu usei o meu melhor cenário que eu tinha e comecei. Tinha um celular que no tempo ainda era o 5S, logo no tempo do 5S, que é o iPhone 5S. Então, o que eu tinha na minha mão era aquilo. Então, eu usei o digital a meu favor desde aquele tempo. Entendeu? Então, nunca é tarde, né, para começar. Coisa boa. Hoje, o senhor é um empreendedor e um barbeiro de sucesso. E existe aqueles clientes que, quando ele chega no seu empreendimento, quer cortar só com o Bruno. E aí, como é que faz nessa situação? Realmente tem uns clientes que só querem cortar com o Bruno, até hoje, né? Mas o que eu fiz? Eu não deixei 100% a prótese ficar só na prótese capilar. Como foi que eu fiz? Eu vou bater a real aqui, vou ser bem sincero mesmo. Boa! Bater real. Ó, tem muita gente que não conhece, é porque eu não estou divulgando. Se você está assistindo o podcast agora, eu não estou divulgando. Mas a galera que só... Não tem jeito mesmo, Bruno, não tem jeito. Não vou cortar com o seu colaborador, com a sua equipe. Eu sei que são muito bons, mas eu prefiro cortar com você. O que acontece? Eu comecei a mudar algumas coisas para poder eu continuar atendendo. Hoje eu ainda atendo corte e barba, só que eu comecei a mudar em relação à precificação, entendeu? O meu preço na barbearia é R$35 a barbearia da equipe, 35 corte e 30 a barba. Comigo já eu faço R$50 o cabelo e 40 a barba, entendeu? Então eu comecei a mudar a precificação, porque a minha hora começou a ficar mais cara. Isso em outubro de 2025, viu? Para daqui a pouco você não assistir esse episódio no 2026 e achar que é o preço de 2025. Exatamente. Aí o público que estava acostumado a fazer comigo pagando R$35, está pagando 50 agora. O cara que pagava R$60 em cabelo barba está pagando 90 agora. Entendeu? É meio que já pulei assim, porque geralmente barbearia é meio que clichê, a galera gosta de aumentar R$5 no valor de um corte, né? Todo ano aumenta R$5, né? Vou aumentar R$5 aqui pra botar um ar-condicionado. Aí a galera fala, bota um ar-condicionado, né? Dá um lero aqui pra botar um ar-condicionado, né? Às vezes não é nem isso, às vezes o cara aumenta R$5, nem botou o ar-condicionado, botou nem a porta de vidro na barbearia dele. Né? Ele botou e aumentou os 5, não mudou nada, né? Entendeu? Mas realmente o que a gente fez foi o seguinte: a gente realmente investiu de verdade na barbearia, mudamos totalmente, iluminação. Eu posso falar da empresa de iluminação. Fica à vontade. Então, assim, quero agradecer aqui a Luminária. Boa, meu patrocinador! Grande Thales Luminária! Que fez a instalação aqui, ó, do Estúdios DDI Podcast. Tudo isso aqui que você tá vendo. A iluminação ali atrás, tudo Luminária. Boa! Exatamente. Lá no Bruno Barba é Luminária também. Boa! O Thaleson, cara, é um homem gigantesco. Eu tenho que agradecer muito o Thaleson. Porque, cara, velho, o Thales tá acreditando em mim. Rapaz, você tem muito amigo parceiro meu. Você tem que ser parceiro meu também. É isso aí. Porque, assim, ó, o Thales, ele é um cara que me ajudou muito, cara. Ele tá me ajudando muito ainda. Aí o que acontece? O Thales, a empresa dele, mudou minha barbearia, cara. A mulher dele, eu falo da esposa dele aqui, né, Thales? Desculpa aí, mas eu vou lá adiantar aqui. A sua esposa, irmão, chegou lá na minha barbearia e disse: Bruno, você tem que tirar essa. Tinha uma cozinha lá, que era uma cozinha que tinha na parte de trás, dava 4 cadeiras normais lá, e ela falou: cara, você tem que tirar essa cozinha daqui, tinha uma cozinha na parte de trás lá, tá um cheiro de comida, cara. Aí ela botou na minha cabeça isso, rapaz, o negócio é botar isso na cabeça da minha esposa, né? Tirar a cozinha dela aqui. E ela chegou lá, falou, conversou: rapaz, eu vou falar com a minha esposa sobre isso. Só que nem sempre é o que parece, né? Eu achei que ela não ia gostar, mas minha esposa aceitou numa boa a ideia da esposa do Thaleson, e aí aceitou, deu tudo certo. Ela é design de interiores, né? E aí deu tudo certo. Hoje eu tô com um espaço bem maior hoje. Era 4 cadeiras, agora dá um espaço para 6 cadeiras na minha barbearia, né? Graças a essa ideia dela.
né? Então tenho que agradecer a esposa do Thalisson. E também o Thales, porque a iluminação... você tem ideia? Era só um Paflon na minha barbearia, um Paflon. Era tão escura que pra mim tava de boa, mas de fora, meu irmão, a iluminação tava uma negação. E aí o Thales chegou lá, cara, velho, vamos mudar essa barbearia, irmão. Vamos mudar sua barbearia. Aí, mas mudar como? Aí, não, vamos botar a iluminação, fazer isso aqui. Aí, meu Deus, vai dar um dinheiro danado isso aqui que ele quer fazer. Se for fazer tudo que ele quer, entendeu? Só que assim, o Thales não pediu pra mim não falar. Mas, Thales, desculpa aí, eu vou falar aqui no podcast. Porque é a gratidão no meu coração, cara. Então, tem você dar aquele negócio preso aqui, quer falar. Boa. Então, eu vou falar, irmão. Sou muito grato a você, muito obrigado. O Thales é meu parceiro, ele me ajudou muito na iluminação da barbearia. Então, ele foi um parceiro meu, ele investiu em mim lá na barbearia, né? Ele patrocinou a gente lá, com toda a iluminação da barbearia. Agora sim, foi iluminação aberta, muita iluminação. Ele colocou iluminação nas paredes, colocou no teto, colocou nos espelhos, colocou do outro lado onde a gente fez o outro espaço também. Então, o cara chegou junto, cara, ele falou, eu disse, Bruno, eu disse, Thales, você quer que eu divulgue você e tal? Cara, não quero que você divulgue nada, irmão. Só agradeço a Deus, só isso. Entendeu? Só que assim, eu tive que falar aqui, Thales, porque é questão no coração, velho. Aquela gratidão, sei lá, você fica com aquele negócio querendo falar, coçando. Bicho, porque é muito grato, eu sou muito grato a você, de verdade. E ele corta lá o cabelo lá com a minha equipe, inclusive, ele sempre fala, rapaz, você corta de todo mundo, só corta meu cabelo, cara. Só deixa eu cortar com a equipe. E aí... ele leva os amigos dele também, né, pra cortar o cabelo lá também. Cara, sou muito grato. Interessante que o Thalisson, ele não pediu divulgação nenhuma também, nada, apenas investiu em mim, assim, quis me ajudar, né, e foi do coração dele e acreditou, né, acreditou. Então, sou muito grato. Inclusive, não só a iluminação, como outras coisas, ele vem me ajudando aí, em facilitar. Cara, sou grato. Então, um abraço aí pra Luminara. Obrigado de verdade pela parceria. Então, sou muito grato a vocês de verdade mesmo. Coisa boa. E é por isso que eu digo, ó, vocês que estão nos assistindo aí, que acompanham a gente, eu digo e repito, DDI Podcast não tem parceiros, tem verdadeiros amigos. Quando eu falo que todos os parceiros do DDI têm o mesmo coração, cara, eu não estou mentindo. A gente está com os melhores, né? Luminara foi quem fez aqui toda a estrutura de iluminação do DDI Podcast. E, graças a Deus, eu sou grato a Deus pela vida do Thales, né, pela vida da equipe da Luminara. São pessoas muito de bem. Então, se você está querendo iluminar sua academia, seu lar, qualquer que seja o ambiente, é Luminara. E se quiser cortar cabelo, já sabe, né? Quiser colocar prótese capilar, já sabe também, é Bruno Barber. Bruno, a gente tá... as pessoas que estão nos acompanhando, a gente tá aqui conversando sobre a questão da prótese, sobre a questão do corte, mas não é fácil ser empreendedor, não é fácil viver na sociedade que a gente vive. Às vezes a gente ajuda muita gente, e o senhor falou aí, e é muito grato a quem lhe ajudou. Entretanto, parece que as pessoas, num lapso de tempo, se esquecem daquilo que a gente fez outrora por elas. E a gente ajuda muita gente no decorrer da caminhada. E aí bate na nossa porta a famosa ingratidão. Como é que o Bruno Barber lida com a ingratidão? Rapaz, a questão de ingratidão é complicado, né? A pessoa ser ingrato, né? Porque eu não tenho isso no meu coração, né? Até na verdade, quando uma pessoa erra comigo ou faz alguma coisa assim que talvez eu não goste, eu acabo não gostando, mesmo assim, aí eu penso em falar, depois eu converso com a pessoa, chamo no canto, a gente conversa numa boa, e mesmo assim eu sou a mesma pessoa, não tenho mágoa no meu coração. Pra você ter ideia, eu não tenho inimigo, cara. Eu não tenho inimigo, eu não tenho nenhum inimigo. Até as pessoas que já chegou a um ponto de dizer assim pra mim, de não querer conversar comigo, eu cheguei pra pessoa e conversei. Eu chego aqui, converso com uma pessoa, eu não gosto, cara. Mas se você não falar comigo hoje, amanhã, se você estiver do outro lado da rua, eu atravesso a rua, falo com você, rapaz, assim, não, pô, gosto de você, cara, que é isso, pô. Peraí, mas veja aí, pô, ó, deixa dessas coisas, pô, você é meu amigo, pô, gosto de você de verdade. Eu sou desse tipo de pessoa, entendeu? Eu gosto de manter a conexão, entendeu? Então, assim, comigo não tem esse negócio de ingratidão, por mais que a pessoa seja ingrata comigo, aconteça um momento que eu, tipo, agradei a pessoa, ajudei a pessoa, se a pessoa em algum momento na vida seja ingrata comigo, eu não vou ficar com raiva da pessoa, entendeu? Porque
eu sabe uma coisa assim, bicho, eu aprendi a perdoar de uma forma muito fácil. Entendeu? Perdoar de uma forma muito fácil. Eu sou uma pessoa calma. Eu não sou uma pessoa, tipo, agitado. Pessoa calma. Antigamente eu era muito agitado, não vou mentir pra você não. Era muito agitado, muito estressado. Hoje, tipo, aconteceu um episódio, vamos supor, que eu não gostei hoje. Vou ficar estressado agora. Aí quando for amanhã, deixa pra lá, mas tá tudo certo. Pronto. Aí, entendeu? Aí, se errou comigo, amanhã eu converso com a pessoa depois, deixa numa boa, tá tudo certo. Entendeu? Como exemplo, essa semana bateram no meu carro. E aí, a mulher lá viu, o cara ainda falou um palavrão, né, comigo. Ele bateu e ainda falou um palavrão. Eu falei nada. E aí, precisava de uma coisa, relaxa. Aí o menino falou, não, pô, se fosse eu, assim, assado, não, relaxa, pô, acaba, mas isso é só bem material, meu irmão. Relaxa a cabeça, aí é besteira. Aí o carro tá lá de boa já, tô saindo com ele, tá de boa e tá tudo certo, entendeu? Eu não tenho mágoa no coração, com ingratidão comigo, acho que não. Eu antigamente poderia sim dizer que sim, que eu teria, né? Mas hoje eu acho que eu aprendi a ser diferente, né? Acho que é com o tempo, né? Você vai ficando mais velho, vai amadurecendo e vai ver que tem coisas que não vale a pena você perder a paciência, entendeu? Hoje o senhor atende em Arapiraca e em Maceió. As pessoas que estão nos assistindo, se quiserem ser atendidas pelo Bruno Barber, pela empresa Bruno Barber, como é que faz? Hoje, para fazer um atendimento comigo, com prótese capilar, ele tem que fazer primeiro, ele entra em contato no WhatsApp da gente, né? A gente tem um suporte no WhatsApp, temos 2 números, um número de Arapiraca e um número de Maceió, certo? E cada número a gente consegue dividir, a gente sempre pergunta, né? Onde é que você quer o seu atendimento? Em Maceió, Arapiraca ou Maceió? Maceió, aí a gente passa para o WhatsApp de Maceió. Eu quero Arapiraca, a gente passa para o WhatsApp de Arapiraca. Se tiver já no WhatsApp de Arapiraca, continua ali. Aí para fazer um atendimento comigo, a gente tem que fazer uma avaliação, primeiro marca, né, uma avaliação. A gente faz uma pré-avaliação primeiro no WhatsApp. Pré-avaliação é o quê? A gente tira as dúvidas do cliente ali através do WhatsApp, é tudo sobre prótese capilar, né? Várias perguntas que as pessoas fazem, várias objeções, a gente tira ali no WhatsApp sobre tudo e valores e tudo. E aí, se a pessoa tem interesse, ela marca uma avaliação presencial. Aí, essa avaliação a gente não cobra nada, é 0,800, é gratuita mesmo essa avaliação da prótese capilar, a gente tira todas as dúvidas, a gente passa lá 30 minutos conversando de boa, eu não recebo nada, é 0,800 mesmo, então eu viajo daqui para Maceió, sem ter venda nem nada, nem aplicação, apenas para dar avaliação gratuita. 0,800, eu tiro do meu bolso mesmo e faço tudo de graça. E se a pessoa realmente querer fazer a transformação, ela paga pela transformação dela. Então, para fazer um atendimento comigo, precisa passar pelo WhatsApp e nesse WhatsApp faz uma pré-avaliação. Depois da pré-avaliação, faz uma avaliação oficial, que é presencial. E depois de avaliação, depois de tudo anotado, na avaliação a gente marca o dia de aplicação. Entendeu? Quem aplica? É só o Bruno Barber ou tem alguém da equipe que aplica? Então, vamos lá. Hoje mesmo, quem aplica é eu e minha equipe. Né? Eu aplicava muita prótese, só eu, sozinho. Hoje eu vi que a demanda foi aumentando, né? E aí eu comecei a ver que não estava dando conta. Porque assim, a minha meta era continuar só com a prótese capilar e deixar de lado o corte barbo. Né? Porque eu deixei com a minha equipe para me focar só na prótese. Até então, deu tudo certo a estratégia. Só que depois começou a aumentar mais ainda o fluxo de pessoas com prótese. Eu disse, rapaz, agora nem eu consigo mais dar conta da prótese sozinho. Que a ideia era só ficar só com a prótese. E aí agora eu vou ter que fazer o quê? Agora eu preciso colocar minha equipe para fazer também. Então hoje atende eu e a minha equipe, toda a minha equipe também faz prótese, né? Então eles já são profissionais, até na minha ausência conseguem fazer tranquilos e a galera gosta muito. Só que muitos querem fazer com o Bruno Barber, né? Porque vê nos vídeos, não, mas eu queria ver o Bruno, cadê o Bruno? O Bruno tá aí, entendeu? Então queria me ver. Então muitas vezes eu tô lá, já vou lá, e aí rapaz, tudo bem e tal, converso com a pessoa e fala quem é que vai fazer a aplicação. Porque a primeiro momento as pessoas acham que vai fazer comigo. Então, até porque a pessoa fez a avaliação comigo, às vezes faz a avaliação com a minha equipe. Então, hoje quem faz é o Bruno Barber e toda a equipe dele. A questão das aplicações das próteses, entendeu? Hoje a empresa Bruno Barber tem em média quantos funcionários diretos? Hoje a gente tem 4 barbeiros já atuando. A gente já está, inclusive, contratando mais um, acredito que no máximo 15 dias. Os 30 dias no máximo, a gente está em busca de um profissional novo já. Estou precisando para amanhã, na verdade, já. Um profissional novo para ficar lá na barbearia. Né? Hoje eu tenho 4 profissionais cortando e uma pessoa na recepção, que é minha esposa lá. Entendeu? No total 5 pessoas, né? Comigo 6 pessoas.
Tô precisando já para amanhã mesmo, agora. Boa! Você tá precisando cortar cabelo aí? Mais um profissional. Né? A gente vai fazer uns vídeos para começar a fazer as publicidades para que a gente consiga atingir, chegar nesse profissional. Na verdade, quando a gente já posta, a gente já consegue ter uma quantidade de pessoas aqui que já se inscreve. Só que a gente faz toda uma avaliação, né? Você faz o perfil da barbearia, né? Através de experiência, através de várias coisas, né? Pra gente ver se realmente é compatível o que a gente pode entregar. Então, se for compatível de tudo que as expectativas dele for de acordo com o que eu consiga entregar para essa pessoa, a gente contrata. Entendeu? Então, hoje são 4 pessoas cortando o cabelo com minha esposa na recepção, são 5 pessoas, né? Coisa comigo, boa. 6. A gente vê muitos jovens que se destacam, muitos jovens que começam a empreender, muitos jovens que conseguem aí se destacar na sociedade como todo, como no caso do senhor. Em algum momento, o Bruno Barber pensou em desistir? Rapaz, essa foi fundo, viu? Eu já pensei sim em desistir. Na verdade, eu costumo dizer que não, né? Não é desistir, mas eu vou dizer o porquê eu pensei em desistir, que eu não sou fácil de desistir, não. Na verdade, eu sou muito difícil em a questão de desistência. Eu só pensei em desistir no momento que quando que teve um arrombamento lá na barbearia, né? E aí, o que acontece? Depois desse arrombamento, eu comecei... Na verdade, teve um arrombamento num trailer, que eu tinha um trailer de barbearia, né? Na Avenida do Futuro. E lá já teve esse arrombamento, levaram tudo da barbearia, já fiquei bastante triste por aquele impacto, né? E aí, só que eu não desisti, continuei, comprei as coisas tudo de novo e coloquei lá no trailer e a gente continuou. Só que ainda não veio o pensamento de desistir no primeiro momento ali, não, de forma alguma. Só que o momento de desistência que deu vontade foi no momento quando aconteceu esse arrombamento onde eu estava trabalhando. Eu tava lá nesse momento, entendeu? Então eu presenciei esse momento. Então assim, quando não tem tipo assim, alguém roubar algo de você ali, mas você não viu, sumiu. Beleza, você ficou chocado porque beleza, você fica triste, tudo bem, mas você chegou a ver no primeiro momento. Mas quando você tem aquele impacto, entendeu? A pessoa ali, você vendo, é diferente, entendeu? Eu tive esse impacto, então abalou emocionalmente. Entendeu? Como me abalou emocionalmente, eu pensei em desistir, assim, de ir embora, de fechar a barbearia, né? Não pensei nem nos profissionais que estavam ali comigo, né? Porque eu fiquei tão triste ao ponto de, tipo, porque eu fiquei abalado. Numa forma que, tipo, mexia com o emocional, entendeu? Achei que podia acontecer de novo, né? Imagina, você tá aqui, a gente tá aqui no podcast, chega do cara do nada aqui, pô, entendeu? E querer roubar você, aquele negócio, o outro. Então, assim, foi muito... Pra mim foi chocante, né? Porque eu nunca aconteceu isso comigo, então essa experiência foi muito negativa. Então eu pensei em ir embora já, em voltar pra minha cidade, pra Jirau ali, e talvez recomeçar ali em Jirau. Depois eu coloquei umas câmeras. No mesmo dia, eu coloquei câmeras, né? Não tinha câmera até. Aliás, tinha uma câmera sim, uma câmera, aquelas que eu comprei em lojinha aqui mesmo, simples, né? Que grava tudo. E eu vi, a gente pegou essa imagem. Só que aí depois eu coloquei mais segurança, colocamos cadeado, vários cadeados lá. Hoje tem em média de 6 cadeadas, ainda tem a porta, aí depois tem as câmeras de fora, tem as câmeras de dentro. Tem alarme hoje, né? Então tem toda essa segurança, né? Ou seja, aí depois aconteceu de novo. Acharam pouco, na verdade. Não conseguiram arrombar, mas subiram pela parte de cima, pelo primeiro andar. Escalaram o primeiro andar, lá de cima. Subiram lá em cima e destelharam a telha ainda para tentar alguma coisa. Só como era lá, de laje, não, lá em cima, a parte de cima, aí não conseguiram fazer nada, né? Aí, ou seja, por conta disso, eu presenciei de novo. 2 vezes, então meio que comecei a desanimar pelo ponto ali, né? Rapaz, já 2 vezes já, tal. Aí eu comecei a desanimar. Aí a partir do momento aí eu comecei a pensar em desistir, entendeu? Mas depois eu comecei a me apegar mais com Deus, né? Como eu falei, eu estava conversando logo no começo. E aí começou a mudar com o tempo. E outra coisa, eu comecei a ter muita insônia, né? Muita insônia. Então eu comecei nesse ano. Isso aí já tem em média de 2 a 3 anos. E eu tenho uma insônia, e esse ano agora, depois de 3 anos depois, eu comecei a perder a insônia. E mesmo assim por conta de remédios. Comecei a tomar um remédio para poder, a melatonina, né? Para poder começar a dormir mais no horário, porque eu comecei a ter muita insônia. Qualquer coisa eu acordava, aquele choque. Qualquer barulho que eu ouvia, já acordava. Então é meio que fiquei em choque, porque foi 2 vezes, entendeu? E aconteceu. E onde eu moro é onde fica a barbearia.
Ou seja, eu moro no primeiro andar e na parte de baixo é lá onde fica a barbearia. Então é meio que eu tenho todo um contato. Então é meio que fiquei em choque e pensei em desistir nesse momento. Só esse momento mesmo, mas depois comecei a pegar com Deus, comecei a ficar mais botar mais segurança e aí comecei a entender que isso faz parte do empreendedorismo mesmo, entendeu? Você fala muito de Deus. Qual a relação do Bruno Barber com Deus? Rapaz, a minha relação com Deus é muito forte, entendeu? Porque eu já tive experiência com Deus, já tive uma experiência e depois dessa experiência que eu tive com Ele, eu comecei a me apegar mais ainda. Eu já era apegado com Deus, né? E assim, eu sempre acreditei em Deus, mas sem nunca ver, sem nunca sentir e sem nunca ter experiência nenhuma com Ele, entendeu? Só que quanto mais eu orava de madrugada, porque geralmente eu oro muito, eu oro sempre de manhã, né? Antes de começar o trabalho, mas eu tenho o hábito de orar sempre de madrugada também, quando é 2 horas da manhã. Então, aí nesse momento, minha filha tá dormindo, mas minha esposa, e esse momento é o momento que eu começo a orar, né? Aí eu fiz alguns pedidos a Deus, na verdade. Fiz um pedido muito louco, na verdade, que eu acredito que não era para me ter feito, né? E eu tava precisando muito no momento, isso não foi agora, foi um tempo já. E aí eu disse a Deus o seguinte, que queria receber essa ligação, que era o que eu queria muito, né? Essa oportunidade. E fiz um pedido inusitado, né? Que na verdade eu não queria amanhecer vivo, talvez, sei lá, acho que foi isso que eu falei. Se eu não recebesse essa ligação, já tipo assim, amanhã e esse horário. Ou eu pedi a Deus o horário e o dia. E amanhã já que eu quero. Entendeu? E só que isso eu peço com coração, não é exigência com arrogância, né? É pedindo com coração mesmo, só que eu era muito apegado a Deus já. E eu nunca fiz um pedido assim, foi pela primeira vez. E quando eu fiz esse pedido, e eu disse assim, ó Deus, eu quero a primeira ligação no meu celular que eu quero receber, eu quero essa. Eu não quero nada me acordando, não alarme nem nada. É isso que eu quero. Então, assim, foi essa experiência que eu tive, né? E aí quando eu acordei, assim, de manhã, e naquele horário, inclusive foi no horário que eu pedi, eu acordei naquele horário e recebi uma ligação. Aí eu atendi essa ligação, não vou falar exatamente o que foi, mas quando eu recebi essa ligação, essa oportunidade que eu tanto queria, eu desliguei o celular porque eu achei que era... Acordei, tava sonolento ainda, né? Acordei ali sonolento, aí atendi, não sei o que, aí desliguei. Aí depois fui tentar dormir novamente, aí ligou de novo. Aí quando ligou novamente, a mesma ligação, aí foi realmente o que eu queria, que eu pedi a Deus. Aí eu tomei aquele choque, né? Porque não esperava, né? Foi aquilo ali. Realmente, aí comecei a me arrepiar. Porque eu pedi o dia, que era logo no outro dia, assim, de manhã, e no horário que eu pedi, e a primeira ligação tinha que ser aquela. Então foi tipo assim, bicho, aí eu senti a presença, entendeu? Tudo aconteceu da forma que eu pedi, esse pedido. Que eu não vou dizer exatamente, mas aqui ao vivo, né? Mas exatamente aconteceu tudo da forma que eu pedi. Então, a partir dali, eu comecei a sentir a presença mais ainda. Assim, Deus não precisa provar nada para mim. Mas, também não pedi provas, só pedi uma oportunidade. E Ele me deu, da forma que eu pedi, do mesmo jeito que eu disse, e aconteceu. Aí, a partir dali, eu comecei a me apegar mais, ir mais para a igreja, entendeu? E sentir aquela presença, entendeu? Então, eu percebi que não precisa ser só pedir, entendeu? Não é viver só pedindo a Deus. Deus não é, né, iFood para estar pedindo toda hora, né? Então, a gente tem que agradecer, né? Primeiramente, por você estar vivo, né, ter esse hábito, dom da vida, né, tá vivendo aqui e falar sempre a palavra dele, né, e também espalhar isso para outras pessoas também, para outras pessoas também poder se conectar com ele também. Coisa boa. A gente vê hoje a trajetória do Bruno Barber ter sido uma trajetória de sucesso e em relação ao Bruno de antes, lá de 18 anos, hoje é um Bruno bem sucedido, né? Como é que hoje o Bruno lida com dinheiro? Rapaz, hoje eu, graças a Deus, eu estou lidando bem com o dinheiro, né? Eu fui uma pessoa de família que nunca tive educação financeira, né? Acredito que a maior parte dos brasileiros não tem essa educação financeira, até nas escolas a gente não tem isso, né? Então, tudo que eu pegava eu gastava, né? Tudo que eu pegava eu gastava, só que assim, os meus gastos, eles são sempre para investimento. Eu nunca pensei eu nunca pensei em mim, em relação só em mim. Tipo, tudo que eu pego em dinheiro, eu vou pegar aqui, vou gastar, eu vou comprar roupa, vou comprar tênis, eu vou ostentar. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Então, tudo que eu pego sempre foi
investir no meu negócio. Então, tudo que eu pegava, eu investi. Tudo que eu pegava, eu investi. Só que eu tinha duas decisões. Ou eu comprava o que eu queria, um desejo, que é um desejo, eu queria uma moto. Ou eu investia na barbearia. Ou eu comprava uma moto, ou eu comprava uma cadeira. Entendeu? Aí, rapaz, eu queria tanto uma moto. Eu vou comprar a cadeira, porque a cadeira eu consigo comprar 10 motos. 10 motos, né? E com a moto eu não compro nenhuma, né? Então, aí toda vez que dava outra oportunidade, eu pegava mais uma grana, eu dizia, bicho, agora é a hora. Agora vai ser a hora da moto, porque a cadeira eu já comprei. Aí os rapazes, mas se eu comprasse mais uma cadeira? Eu teria mais... Aí eu poderia comprar outra moto. Aí depois chegou a oportunidade da quarta cadeira, né? Aí eu disse, não, mas peraí, já tenho 3 cadeiras, já realizei meu sonho, já tenho 2 profissionais trabalhando comigo e estou ganhando mais dinheiro. Então, agora é hora da moto, né? Então vamos comprar a moto. Falei com a minha esposa, vamos comprar a moto. Vamos fazer um consórcio, ou o que você acha? Não, a gente vai dar uma entrada já para tirar a moto. Beleza, a gente dá uma entrada e já tira a moto. Fechou. Eu perguntei ao rapaz para fazer a questão do consórcio, quanto é que dá a entrada já para tirar a moto, tudo certo. Aí quando eu peguei o dinheiro, aí eu... Se eu comprasse mais uma cadeira, velho. Rapaz, será que... Rapaz, se eu comprasse mais uma cadeira, você não acha não, amor, que a gente comprando mais uma cadeira não seria melhor? Eu poderia comprar a moto depois. Boa. Porque a gente com mais uma cadeira, ó, veja só, a gente vai fazer as contas. Comprar mais uma cadeira é mais uma oportunidade de emprego, mais uma pessoa que vai ficar fora vai estar no mercado de trabalho trabalhando com a gente, realizando o sonho dela também, ajudando mais uma família, e a gente, além de estar ajudando uma família, a gente poderia comprar moto depois. Aí foi, pronto, aí encheu a barbearia com 4 cadeiras. Boa. Aí depois que completou as 4 cadeiras, não tem mais espaço para mais nada. Então assim, já que completou, né? Agora vamos fazer o quê? Comprar a sonhada moto, né? A moto. Mas antes disso aí, ainda vou dizer mais uma coisa. Aí chegou a mulher do Thales, vamos fazer uma barbearia aqui do lado. Vamos comprar mais a cadeira. Aí já compramos mais uma cadeira. Tá aqui a cadeira lá. Aí, como eu anunciei aqui no podcast, estamos contratando mais um barbeiro para colocar mais uma cadeira de novo. Só que graças a Deus já chegou a moto e o carro, mano. Grande Bruno, se você tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Comprou a cadeira. Brincadeira essa parte. Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? É engraçado, cara, a forma de falar, mas é a realidade. Foi a forma que eu pensei em fazer, entendeu? Então eu sempre pensava eu por último, né? Eu pensava primeiro no desejo, né? Primeiro vinha o desejo, né? Depois é que vinha a razão, né? Ou seja, eu sempre gosto de falar a razão e a emoção, né? Eu sempre fui uma pessoa de agir pela emoção e eu errava muito por isso. E aí como eu passei a controlar isso, aí eu vi que a razão vale mais a pena do que a emoção. Agir mais pela razão. Então, se eu colocasse mais uma cadeira, significa que a gente ia prosperar mais, dar mais oportunidade a mais pessoas e a gente poderia construir uma riqueza ali, né? Seria muito melhor do que comprar uma moto, né? Que a gente poderia comprar em algum outro momento. E aí, a gente andava de Uber mesmo, dava tudo certo. Mototáxi e é isso, né? E a frase que você está falando, perguntando aí, para rodar o mundo... Eu lembrei agora da parte que você falou. Compre mais uma cadeira. Cara. A frase que eu digo, na verdade, é você agir mais pela razão e não pela emoção, né? Porque quando você age pela emoção, muitas vezes você acaba vendo que poderia ter investido aquele dinheiro seu, aquele valor que você tem ali, em outra coisa, né? Então, exatamente isso. Age pela a razão e não pela emoção, porque a razão ela sempre tem mais apoio, né? Algo que vai dar mais certo para você é você agir pela razão, porque quando você age pela emoção, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui no que aconteceu comigo, realmente foi uma realidade. Se você compra, vamos supor, entre escolher uma moto, escolher uma cadeira, é melhor escolher uma cadeira porque com uma cadeira eu consigo comprar várias motos, né? E com uma moto não consigo comprar nenhuma cadeira, entendeu? Então a frase é exatamente essa, cara. Invista mais na sua razão do que na emoção. Coisa boa.
A gente está se aproximando para o final. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas, né? Se você quer ser um parceiro nosso, entre em contato. Vai ter alguém aqui para lhe recepcionar, lhe atender. Tenho certeza que você vai ser muito bem recepcionado, né? Se você quer fazer parte do time dos melhores, vem com a gente. Bruno, a gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio e eu quero ouvir de ti um time. Um time? Rapaz, eu posso dizer mesmo aqui? Pode. Mas assim, eu não sou fanático não, cara. Vou logo dizer aí pra ninguém tá jogando pé de mim aí, mas eu sempre fui flamenguista. Boa! Boa! Ninguém escolhe ser flamenguista. Já nasce flamenguista. Uma cor, Bruno. Uma cor? Cara, eu gosto muito do amarelo, do preto também. Eu acho que o preto ele cai muito bem em qualquer ocasião, né? Eu não tô de preto hoje, tô de verde, mas o preto ele cai muito bem. Também gosto do amarelo, né? Porque são as cores da minha barbearia. Boa! Bruno Barber! Boa! Um lugar. Um lugar. Cara, é um lugar que o quê? Que eu já fui ou é um lugar que ainda sonho ir? Quando vem essa frase na sua mente, qual lugar, essa palavra na sua mente, qual lugar que você lembra? Um lugar. Um lugar. Cara, sou uma pessoa muito, não posso dizer, como posso explicar para você? Em relação do lugar, eu tenho um lugar para ir, inclusive eu vou para esse lugar, não comprei passagem ainda não, mas é um sonho. Eu gosto de conhecer coisas naturais, cara. Coisas naturais. Por exemplo, eu tenho um pensamento de ir para o Chile conhecer a neve. Entendeu? São coisas naturais, mas eu sou esse tipo de pessoa, né? Que gosta de conhecer coisas naturais mesmo. Então, Chile, conhecer talvez a África, né? Ver a cultura, esses lugares assim. Eu acho que esses lugares assim. Uma música. Você canta? Não canto, não. Mas toco teclado, viu? Boa! Boa! Toco teclado. Sou teclado. Eu toco teclado há mais de 14 anos, cara. Caramba, que massa. 14 anos. E, inclusive, eu era tecladista. Que massa. Eu era tecladista. Antes de ser barbeiro, já era tecladista. Já ganhava dinheiro com música. Viajei pra São Paulo fazendo turnê. Caramba. É isso mesmo. Então, não canto não, mas tocar... Mas uma música que marcou sua vida. Não sai da playlist do Bruno. Rapaz, é meio complicado você falar isso pra músico, cara. Porque eu era músico, né? Então, assim, a gente ouvia muita música, cara. Muita música mesmo. Então, eu acho que quanto mais o tempo vai passando, você vai observando que música que você costuma dizer, essa música é música de velho, cara. Essa música é música de velho. Eu nunca que vou ver uma música dessa. Então, você vai ficando mais velho, né? E você vai começando a gostar da música que a gente chamava que era música de velho. Entendeu? Assim, eu não curti MPB, mas eu gosto muito de curtir Djavan, entendeu? Essas músicas mais calmas, com letras mais bonitas, entendeu? Foram várias perguntas que eu te fiz durante todo esse episódio. Qual a pergunta que eu não fiz para o Bruno, que o Bruno gostaria que eu tivesse feito? Cara, eu não tenho exatamente uma pergunta na cabeça, assim. Porque, cara, assim, pelo fato de estar aqui com você, eu tô realizado. Entendeu? Que honra, cara. Eu tô realizado, tô muito feliz, porque assim, eu vi lá eu vejo o seu Instagram, sigo lá você, né? E eu vejo lá, você coloca lá autoridades, né? O podcast das autoridades. Foi vocês que colocaram o slogan, né? E a gente só obedeceu. Então, assim, eu pensei, cara, quando é que eu vou um dia para esse podcast? Acho que não vai acontecer não, mas quem sabe um dia, né? Então, assim, cara, vou ser bem sincero, não é porque tá gravando, não. Eu sou uma pessoa de agradecer, ser muito sincero, eu gosto de clareza, né? Mas eu sou grato, cara. Muito obrigado por ter me convidado, porque a gente não enxerga a gente mesmo como autoridade. Eu mesmo não me enxergo isso como autoridade. Você é autoridade, entendeu? Sim. Mas muitas pessoas falam, pessoas mandam no Instagram, até barbeiros me falam pra mim, cara, tem um cliente aqui que eu recebi em tal cidade e disse que é o sonho de te conhecer. E eu disse que era teu primo. O cara ficou doido, irmão. Porque, bicho, é sério que você é primo do Bruno Barber? Cara, é meu sonho conhecer ele. Aí, pô, bicho, por que você não vai na barbearia? Você entendeu a proporção onde eu tô chegando? Só que assim, eu não enxergo isso. Mas as pessoas veem isso. Tipo, eu vou no shopping, até as meninas ou os meninos falam assim, cara, você é o barbeiro do TikTok, né? Do TikTok. Aí outros falam assim, aí eu vou, por exemplo, pego um BlaBlaCar quando eu tava indo pra Marcel de BlaBlaCar, aí o BlaBlaCar fala, cara, você é o barbeiro do Instagram, né? Entendeu? Ou seja, esse reconhecimento tá chegando. Então, assim, isso é bom porque, além das pessoas falarem de mim... Tava indo de quê?
Oi? Tá vendo de quê? De BlaBlaCar. O que é BlaBlaCar? BlaBlaCar, na verdade, é um Uber que criaram, só que de carona. Boa, que vai para lugar mais distante. Porque o Uber só anda mais em regiões ali mais próximas, né? Boa. E o BlaBlaCar é uma forma mais econômica. Boa. É uma forma compartilhada. O Uber vai só você ali e o BlaBlaCar vai 3 pessoas ali dividindo o combustível, entendeu? Então você chama pelo aplicativo BlaBlaCar e tem outras pessoas lá junto também que vai, entendeu? Eu tô fazendo propaganda, acabamos fazendo, né? BlaBlaCar. Poderia me patrocinar, né? BlaBlaCar agora aqui. Coisa boa. Cara, que honra tê-lo aqui, né? Eu quero aqui passar para suas mãos a xícara, né? Do DDI Podcast, em parceria com a Frente Veicular Brasil. Tá querendo proteger o seu caminhão, o seu carro aí, a sua motocicleta. O melhor lugar, você já sabe, viu? É Frente Veicular Brasil, para você ficar protegido, um novo conceito em proteção veicular e DDI Podcast. Bruno, tá aqui a xícara. Cara, obrigado de verdade, viu? Meu irmão, tô muito feliz, viu? É de verdade mesmo. Olha, eu participei de alguns podcasts já. Já participei de alguns podcasts e não desmerecendo os outros podcasts que eu participei, mas não tem quando você tem um desejo de participar de um podcast, é esse podcast aqui. Entendeu? Os outros, assim, eu fui convidado também, né? Me chamaram, como você também chamou, fez esse convite, né? Só que os outros, eu tinha vontade de participar de um podcast, de algum podcast. A galera me chamava, tudo, eu participava do podcast. Só que esse era o que eu queria participar. Entendeu? Coisa boa, vai ser assim, muito bom. Então, cara, isso aqui, o DDI Podcast já é uma autoridade, cara. Coisa boa. Então, muito obrigado pelo brindezinho aqui. Pode ter certeza que eu vou estar tomando água com ele aqui lá em casa. Coisa boa, que honra. E quem vai cuidar do cabelo do DDI Podcast é o Bruno Barros. O melhor lugar para você fazer aí o seu implante, né? Não é implante não, é implante? Prótese capilar. Na verdade, não é corrigindo ele, mas sendo sincero, é um implante sim. É um implante porque não é implantado no couro cabeludo. Boa! No couro cabeludo, então é um implante, então, é um implante não cirúrgico. Boa! Então você que está querendo aí colocar uma prótese capilar, o melhor lugar é Bruno Barros. Seja aqui em Arapiraca, estamos falando de Arapiraca, no estado de Alagoas, ou em Maceió. O melhor lugar, você já sabe, Maceió. É Bruno Barros. Exatamente. Mais adiantando aqui, você falou Arapiraca ou Maceió, mas eu tô com umas novidades que vai chegar em breve, né? Quem tem um projeto que eu já estou com umas ideias, né? Falta só colocar em prática, né? Que a gente vai colocar em prática ainda esse ano mesmo. Boa. Né? O ano tá acabando, né? Mas aí esse ano a gente já vai botar em prática, que é lançar algumas franquias já de prótese capilar, né? Vamos fazer alguns parceiros em algumas cidades, né? Como vamos colocar, a minha meta é colocar em Garanhuns, cidade de Garanhuns, também logo tem Bruno Barbie também aí, prótese capilar. A gente vai também querendo colocar em Pão de Açúcar, em Sergipe também, na Bahia também, o Salvador. Em breve vamos ter também franquias com o Bruno Barbie, né? Ou seja, com prótese capilar e serviço de prótese capilar também, entendeu? Nossa rede de barbearia, né? Coisa boa. Pra gente é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Eleve muito o nível do DDI Podcast. O senhor é uma autoridade, de fato, no ramo da barbearia, no empreendedorismo, no ramo da prótese capilar no nosso estado, é uma referência. Pra gente é uma honra, mas eu quero que o senhor externe aí as considerações finais, fique à vontade. Cara, só tenho a agradecer, né, o DDI Podcast pelo convite, né, esse bate-papo foi muito proveitoso, foi muito bom, porque isso também vai divulgar mais ainda o meu trabalho, vai chegar a mais pessoas, isso é bom porque mais pessoas vão saber desse trabalho lindo que eu faço, porque muita gente ainda não conhece esse trabalho que é fantástico, certo? Então só tenho a agradecer mesmo, porque tem pessoas que queria renovar a sua autoestima, né, sentar naquela cadeira, mas não conseguiu, às vezes por fato até de não me conhecer, né, e o podcast vai impulsionar mais ainda. Então só tenho a minha eterna gratidão, sou um cara muito grato mesmo, de verdade, em cada detalhe que faz comigo, e inclusive esse daqui eu não vou esquecer disso aqui, irmão, pode ter certeza que eu vou divulgar bastante. E, cara, é gratidão, cara. Então, assim, eu não tenho muito o que falar, né? Eu falo pouco e ao mesmo tempo muito, mas eu sou muito grato de verdade mesmo. Então, é isso mesmo, irmão. Muito obrigado de verdade, de coração. Tamo junto. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Eu estou aqui juntamente com Bruno Barber, né? Se você está querendo aí fazer a sua implantação da sua prótese capilar, procura Bruno Barber, né? Entre em contato aí nas redes sociais também. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 15 horas, nós estamos por aqui. Às segundas-feiras, quinzenalmente, quadro com o Dr. Vitor Castro,
fazendo o negócio direito, e às segundas-feiras, quinzenalmente, intercalados, saúde física e financeira, com o doutor André Valente, médico cirurgião. Então, vem fazer parte também do nosso time, chega para cá, o melhor com os melhores, você já sabe, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui. Luiz, o companheiro que está aqui. Eu filmei. Como é o nome dele? Eu filmei que é o Matheus, né? Matheus, grande Matheus está ali. Meu muito obrigado a você que também aguardou até agora. Compartilha para que mais vidas possam ser impactadas. Por hoje é só. Valeu!